Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta segunda-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Em Brumadinho, Minas Gerais, as chuvas desta manhã fizeram o Corpo de Bombeiros suspender o resgate de vítimas. Os socorristas temem pelo deslocamento da lama. Ontem, os trabalhos já haviam sido interrompidos por conta da ameaça de chuva. Até agora, 114 dos 121 mortos foram identificados. Há ainda 205 pessoas desaparecidas. O tenente-coronel Anderson Passos explicou que com a chuva há risco para os bombeiros na principal área de buscas, a chamada de Zona Quente. Segundo ele, a corporação teme que o rejeito remanescente na barragem do acidente possa se desprender e se deslocar até o trecho de ação das equipes por conta da chuva. No local, trabalham mais de 454 homens, além de 14 cães farejadores e 9 máquinas retroescavadeiras e anfíbias, além de 12 aeronaves. A operação de resgate entrou numa nova fase na última sexta-feira com o uso de máquinas para escavar. Segundo as autoridades, ainda não há uma data definida para acabar. No sábado, além das buscas, começaram as vistorias em barragens do estado e foi finalizada a primeira estrutura de contenção no Rio Paraopeba. Também foi colhido material genético de mais de 200 pessoas para ajudar na identificação de vítimas, já que a identificação visual e de digitais fica mais complicada com o passar dos dias. Equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, localizaram 3 corpos de vítimas do rompimento da barragem da Vale durante a expedição no Rio Paraopeba. Eles fazem vistorias de barco para produzir um laudo técnico sobre o impacto na fauna e na flora causado pelo rejeito de minério. Pesquisadores da Fundação SOS Mata Atlântica também percorrem o leito do Rio Paraopeba para monitorar a qualidade da água. O quadro até agora é desolador. Isso nem é água, é uma massa de bolo de chocolate. De tão densa e grossa, não dá para chamar isso de água. E outro problema que a população pode enfrentar é o risco de doenças. Porque nós estamos com medo do que vai vir agora. Doenças que podem acarretar da calamidade, tipo leptospirose, dengue, febre tifoide, substâncias químicas que estavam envolvidos no galpão da Vale. O estado de São Paulo tem 96 barragens de rejeitos. Todas são consideradas de alto risco. 2 delas ficam na zona norte da capital e acumulam o que sobra da mineração de pedra. Quem mora na região disse que nunca foi avisado sobre os perigos. Só mesmo do alto para conseguir ver toda a barragem da Pedreira de Juruaçu, que fica em Perus, na zona norte de São Paulo. Na região moram cerca de 80 mil pessoas. A 2 quilômetros dali está a barragem de Clarificação. As duas são as únicas barragens da cidade de São Paulo e são usadas para depositar rejeitos da extração de pedra e areia. Além dessas 2 barragens, existem outras 94 em todo o estado. Quase todas são classificadas com risco alto ou com dano potencial alto. Por isso estão na mira do Ministério Público Federal. Desde 2017, o MP tenta fazer com que os responsáveis aumentem a segurança nas estruturas. Os projetos que determinam mudanças no setor estão parados no Congresso, que retoma as atividades na segunda-feira. Os governos anteriores não fizeram. Agora, depois da tragédia em Brumadinho, há uma semana, foram editadas algumas medidas para acelerar esse processo. O que é preciso ter, em termos de revisão da legislação ambiental, é tirar questões simples e aprofundar nas questões complexas de maior risco, para que se tenha foco e as equipes possam sempre se dedicar com mais afinco, utilizando os recursos técnicos, usando os recursos humanos, com foco nas atividades que têm realmente maior potencial, como é o caso das barragens. Em nota, a Embu Engenharia e Comércio, responsável pela barragem de Juruaçu, disse que o método de construção é a jusante, onde a barragem é construída em cima do próprio terreno e não dos sedimentos, que é considerado por especialistas como o mais seguro para esse tipo de barragem. Mesmo assim, os vizinhos da Pedreira vivem com medo. Um detalhe curioso é que moradores que estão aqui há mais de 20 anos sequer foram avisados de um protocolo de segurança do que fazer em caso de acidentes.
Manuel nasceu e foi criado aqui. Na casa dele são 10 pessoas. A família conta que nunca foram informados sobre riscos ou segurança no local. Todo mundo ficou assustado aqui, porque a gente não sabia. Aí vem ontem o aviso para nós, a gente viu os helicópteros rodeando. O Carlos também mora na direção da barragem de Perus. E depois da tragédia em Brumadinho, ficou ainda mais preocupado. É um perigo isso aí, se descer aí, leva todo mundo aí. Não sobra ninguém aqui. Tem muita água lá. Tem muita. O que eu espero é que eles tomem providência aí, né? Uma segurança, né? Alguma coisa que possa proteger a população. A Agência Nacional de Mineração explicou que desde o acidente em Mariana em 2015, várias medidas já foram adotadas. O prazo para se adequar é até 18 de junho. E o presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, após a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Segundo o último boletim médico divulgado ontem, ele continua com sonda, fez tomografia e segue sem complicações. Ainda de acordo com o documento médico, o presidente está sem dor e sem sinais de infecção. Na sexta, ele fez sua primeira videoconferência no gabinete provisório montado no hospital. E nesta madrugada, a chuva fez muitos estragos na capital paulista, com registro de quedas de árvores e vias interditadas. E ainda vem muita chuva por aí. Vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. Nesta segunda-feira, os ventos marítimos vão entrar com mais força sobre o Rio de Janeiro, São Paulo e o sul do Brasil, espalhando umidade e trazendo ar frio do oceano. As temperaturas vão cair mais por essas áreas. Uma frente fria fica próxima ao litoral do Espírito Santo e um sistema de baixa pressão atmosférica vai se formar em Mato Grosso do Sul. Os dois sistemas espalham instabilidade pelo centro-sul do Brasil. Já pelo centro-norte, o tempo fica mais aberto, mas também acontecem pancadas de chuva. A previsão é de muita nebulosidade, chuva a qualquer hora entre Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e a zona da Mata Mineira. Pelo interior desses estados pode chover forte. Na faixa leste, entre o Rio, São Paulo e o Paraná, deve ser uma chuva mais contínua, mas que acumula volumes significativos ao longo do dia. A temperatura cai por essas áreas. No Rio Grande do Sul, o tempo abre, um pouco mais de nebulosidade apenas no leste. No Espírito Santo, a chance de pancadas de chuva por mais áreas. Entre Minas Gerais, o Ceará, Mato Grosso e Rondônia, sol, calor, pancadas de chuva à tarde com raios. O tempo segue mais instável, com chuva a qualquer hora no litoral de Pernambuco e da Paraíba, nesta área do Maranhão até o Amapá e entre Roraima e o estado do Acre. No mês de janeiro, os termômetros marcaram temperaturas altíssimas em todo o país. Segundo uma pesquisa da Climatempo, a cidade do Rio de Janeiro foi a que teve a variação mais alta entre as capitais brasileiras. Foi o verão mais quente da cidade desde 1922. Vamos conferir. A pesquisa foi feita em 26 capitais do país. Na lista de cidades que tiveram as temperaturas médias mais altas, o Rio de Janeiro ficou com o primeiro lugar, com 38 graus. Logo após, vem Boa Vista, em Roraima, com 35 graus, seguido de Vitória, com 34. No quarto lugar estão Cuiabá, no Mato Grosso, Goiânia e Teresina, no Piauí, com 33 graus. A cidade de São Paulo teve temperatura média de 32 graus. De acordo com a Climatempo, o responsável é o fenômeno El Niño, que aumenta a temperatura nos oceanos. O aquecimento, principalmente das águas do Oceano Pacífico, trouxe consequências para a América do Sul, além de reduzir as chuvas. Vale lembrar que esse é o janeiro mais quente em quase 100 anos na cidade do Rio. A média da temperatura chegou a 37,6 graus. Esse é o verão mais quente da cidade desde 1922. Mas se você se animou que o mês de janeiro acabou, é bom ficar esperto. A pesquisa também mostrou que em fevereiro a temperatura continuará alta e as chuvas continuarão bem pontuais. Eu fico por aqui, mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!